Olá, sou Cristiane Heider, consultora em proteção de dados pessoais na União Europeia e no Brasil. Estou aqui para mais um ALGPD Te Conta. Se você é advogado, é especializado em alguma área do direito e acha que não precisa entender a LGPD, você tem que ouvir o que eu vou te dizer. Você, além de estar perdendo uma grande oportunidade, está correndo um sério risco de ser excluído aos poucos do mercado a médio prazo. Isso mesmo. Compreender a LGPD ao ponto de se tornar um especialista em proteção de dados pessoais é sim uma grande oportunidade, com várias entradas, com alcance internacional inclusive. É uma grande oportunidade para quem quer se especializar em alguma área ou para quem quer mudar de vida, para quem quer um upgrade na carreira. Mas compreender a LGPD é, sobretudo, uma necessidade para quem já atua com o direito, para quem já advoga, para quem já tem especialização. Você já parou para se perguntar por que você acha que não precisa aprender LGPD? Você já parou para pensar que essa pergunta é, na verdade, uma pergunta de vida? Do que você quer para a sua vida? Como você está? Você está satisfeito? Tem uma quantidade de clientes que te satisfaz, que te atende plenamente? A qualidade do trabalho que você presta é satisfatória? Você já ganha o tanto que você gostaria? Você se considera bem remunerado pelo que você faz? De uma forma justa? Você não quer nada mais? Ou você está só acomodado? Essa é uma pergunta muito importante e esse é o momento de se fazer essas questões. Elas mexem um pouco conosco, faz com que saiamos da zona de conforto, mas é nesse momento que nós precisamos fazer essa pergunta, porque neste momento existe a oportunidade. Permanecer como você está, fazendo o que você faz hoje. Como vai estar a sua vida daqui a 5, 10 anos? Onde você vai estar e em que condições? Fazendo o que você faz hoje, daqui a 5, 10 anos, você vai ter condições de estar como você gostaria? E você sabe como você gostaria de estar daqui a 5 ou 10 anos? Então, esse é o momento de se fazer essas questões e de se planejar para o seu futuro. Muitas pessoas não pensam na própria vida, não planejam a própria vida e vão levando. Ir levando, tem até uma música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ir levando não chega a lugar nenhum. Você deixa de ser o determinante do seu próprio destino. E você pode fazer isso. Mas é preciso planejamento. Para um pouquinho e pensa, quais são os seus objetivos? Você precisa ter objetivos claros, metas e traçar um planejamento para alcançar essas metas. E onde que a LGPD entra nisso? Ela entra como uma oportunidade, seja para você ser um especialista em proteção de dados pessoais, seja para você aprimorar a prestação de serviço que você já faz. Porque a partir de agora, qualquer advogado de qualquer área do direito precisa entender de proteção de dados pessoais sob pena de prestar um serviço deficiente, porque invariavelmente todas as áreas, todas as atividades no dia a dia, elas de algum modo vão sempre interferir em informação de caráter pessoal. E tocando numa informação de natureza pessoal, atrai-se imediatamente a disciplina da LGPD. E você, ao orientar um cliente, ao fazer a defesa de um cliente, precisa conhecer o regime jurídico de proteção de dados pessoais para defender o seu cliente dentro, seja qual for o contexto jurídico em que a questão dele esteja inserida. Se ela envolver dados pessoais, ela vai atrair a aplicação da LGPD. E você centrando a sua defesa, a construção da sua defesa, somente no ramo do direito que você já domina, a sua defesa, por melhor que seja, ela corre um sério risco de ser deficiente. Ela vai ficar faltando aquela parte que você desconhece porque diz respeito à proteção de dados pessoais e por causa disso
você pode prejudicar o seu cliente, você pode perder uma demanda, você pode prestar uma assessoria insuficiente e com isso fazer com que o seu cliente lá na frente seja autuado e penalizado por descumprimento das regras de proteção dos dados pessoais. Então, não negligencie o conhecimento da LGPD. A partir de agora, seja qual for, mais uma vez, seja qual for a área de domínio, de especialização sua, conhecer a proteção de dados pessoais é o seu diferencial. Não importa se você está chegando agora, se acabou de se formar, se é uma pessoa recém-formada, ou se você já tem aí uma carreira inteira trilhada. Como o regime jurídico é novo no Brasil, todos estão chegando em pé de igualdade, né? É novo para todo mundo. Então, se você está começando, é a sua grande oportunidade. Se você já tem uma carreira construída, também é a oportunidade de implementar um diferencial no seu trabalho e de não perder clientes, de não perder espaço no mercado, porque esse conhecimento vai ser cada vez mais exigido e necessário. Em algumas relações comerciais, inclusive, já é exigida a conformidade das empresas ou daqueles parceiros de negócio com a LGPD. A conformidade com a proteção de dados pessoais já é um critério de exigência para a contratação, até porque o próprio regime já pressupõe isso. Uma grande empresa, para que ela contrate outras empresas, né? Seja de qual porte for, ou podem ser outra grande empresa, ou empresas menores, de médio e pequeno porte, ou até mesmo um profissional autônomo. Ela vai exigir que ele esteja qualificado em termos de tratamento de dados pessoais, que ele esteja em conformidade com a regulação de tratamento de dados pessoais. Por quê? Porque caso ela não faça isso, ela responde juntamente com aquele contratado por qualquer incidente de segurança relativamente ao tratamento de dados pessoais. Seja estabelecendo uma relação aí de dois controladores ou uma relação de controlador-operador, isso é uma exigência do princípio da accountability, que foi introduzido na LGPD com a designação de princípio de responsabilização e prestação de contas. E há um dispositivo também na LGPD que diz que todos os intervenientes na atividade ou na operação de tratamento de dados pessoais são responsáveis pela regularidade, pela conformidade daquela atividade de tratamento de dados. Então, passa a ser uma exigência que a gente chama aí de efeito cascata, porque no primeiro momento as grandes empresas já se adequam, até porque muitas delas têm relações internacionais e para comercializar em outros países ou mesmo aqui na União Europeia é preciso estar em conformidade com a regulação de proteção de dados desses outros lugares. Mas elas efetuam contratação de outras empresas dentro do país, que aí passa a ser uma exigência delas para que seja parceiro de negócio delas, que esse parceiro esteja em conformidade. E esse parceiro pode ser o seu cliente, por exemplo, né? Se o seu cliente não está em conformidade, ele precisa estar, ele precisa desenvolver e implementar um programa de adequação à LGPD. Se o seu cliente já está em conformidade com a LGPD, ele pode ter dúvidas e questionamentos que você vai precisar responder. Se você já o assessora em algum outro ramo do direito, quando dentro dessa assessoria houver algum elemento relativamente a dados pessoais, vai precisar invocar o conhecimento da LGPD para que você preste uma assessoria completa, adequada, dentro do seu ramo do direito. Então, isso precisa ficar muito claro. O regime de direito de proteção de dados pessoais, ele não é a parte, né, ao lado, ele se encontra ao lado dos outros ramos do direito. Ele está dentro. Então, por isso que nós dizemos sempre da transversalidade da matéria, porque o conhecimento em proteção de dados pessoais, ele é pressuposto dentro do conhecimento dos outros ramos do direito, senão abre-se uma cratera dentro do que você sabe,
na sua especialidade, porque você vai tratar do fato circundando essa questão de proteção de dados pessoais. Muitas vezes ela vai estar no centro da questão, ela vai ser determinante, né, para a interpretação das outras normas que vão disciplinar aquele caso concreto. E isso tanto extrajudicialmente quanto, e muito importante, dentro de uma ação judicial. Porque nós já tivemos a oportunidade de dizer, é missão do advogado levar para o judiciário o adequado conhecimento, a adequada aplicação do regime jurídico de proteção de dados pessoais. O juiz, ele vai fazer o seu trabalho dentro da sua competência, com a dedicação, dentro do tempo que ele tem, do volume de processos que ele tem para decidir. A presunção é de que o aprendizado do magistrado em relação à proteção de dados pessoais vai ser devagar, vai ser aos poucos, vai ser à medida em que ele tiver demanda de proteção de dados pessoais. E ele vai estudar aquilo rapidamente, por cima, para decidir aquele caso. Então, a chance dele decidir de forma equivocada, ele compreender de forma equivocada, é imensa, é gigantesca, porque é um regime jurídico novo que traz como pressuposto uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, uma mudança de paradigma no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Então, tudo que nós já fazemos na nossa vida, a forma como nós já trabalhamos, como nós já atuamos, quando envolve dados pessoais, hoje tem que se pensar de uma outra forma as mesmas coisas. E isso está na base. E além de haver uma resistência natural, porque retira, né, as pessoas da zona de conforto, há uma exigência de estudo. Então, voltando ao início da nossa fala, o conhecimento e proteção de dados pessoais, ele é essencial para quem já tem uma especialidade. E ele é também uma oportunidade de quem quer fazer um up aí na carreira, de quem quer aproveitar as oportunidades que têm surgido, porque todas as pessoas jurídicas precisam se adequar à LGPD. E todas as pessoas naturais existentes, né, no território brasileiro são titulares de dados que precisam muitas vezes de orientação, porque outras pessoas, outras instituições vão estar realizando tratamento dos seus próprios dados, e isso pode ser prejudicial, pode lhe trazer dano, e isso pode também suscitar ações relativamente à desconformidade daquele tratamento. Então, a introdução do regime da proteção de dados pessoais no Brasil, ao mesmo tempo em que exige que os controladores e operadores, os agentes de tratamento de dados, se adequem para realizar a atividade de tratamento de dados, o regime também impõe que os titulares dos dados também precisam fazer essa mudança de paradigma para exercer o poder fiscalizatório, para exercer de fato o seu direito à autodeterminação informativa. Então, a LGPD, ela vem mostrar que existe um poder, né, daquele que é o titular do dado e que precisa ser exercido. Então, ela vem fazer o empoderamento do titular do dado. E isso é fundamental para que aqueles que estão realizando atividade de tratamento de dados o façam da forma correta, de uma forma séria, responsável, comprometida e respeitosa dos direitos dos titulares dos dados. Num primeiro momento, isso é difícil de visualizar por parte do titular dos dados, porque isso ainda não faz parte, esse tipo de reflexão ainda não faz parte da nossa cultura, da cultura do brasileiro. Mas nós estamos aqui para isso, para contribuir para a instituição dessa cultura da proteção de dados no Brasil, para que nós consigamos fazer essa mudança de paradigma, porque ela é necessária, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista da nossa convivência em sociedade e da nossa proteção, né, da proteção dos nossos direitos e liberdades, porque é isso que tem em jogo. Então, voltando, se você já advoga, já tem sua clientela, se um cliente faz uma pergunta relativamente à proteção de dados pessoais,
Você precisa saber responder. Porque a pergunta dele não vai ser, ela vai ser sobre proteção de dados pessoais, mas o interesse dele não é na proteção de dados pessoais. O interesse dele é na atividade que ele exerce. É como ele faz para continuar a exercer a atividade dele sem ser penalizado, sem incorrer em violação da proteção de dados pessoais. Então perceba que para continuar orientando seu cliente na sua especialidade, você precisa saber a proteção de dados pessoais. Então, vou trazer um exemplo. Ontem, por esses dias, acho que foi ontem, eu recebi uma questão que foi colocada da seguinte forma. Um clube social que tem uma academia que oferece aulas de dança. Então, o gestor desse clube me perguntou, é possível, é permitido retirar fotografias das aulas e publicar nas redes sociais? Quer dizer, é uma pergunta que tem de fundo a proteção de dados pessoais, mas o interesse dele é saber como ele continua com as aulas de dança e fazendo a publicidade das aulas de dança sem trabalhar de forma ilegal, porque sem ferir a LGPD. Então, o que está em jogo aqui? Os dados, né, de imagem dos alunos, né? Tanto o próprio clube precisa se resguardar, quanto os professores. Então, ele me disse que isso é muito comum e nós sabemos, nós estamos vendo aí todo dia nas redes, mas aos poucos isso vai precisar mudar. E você tem tanta oportunidade de agir de forma reativa e esperar ser consultado para fazer, então, prestar o serviço de consultoria, quanto você pode chamar a atenção, né, de algum empreendedor que você está vendo que está trabalhando em desconformidade. Você pode fazer a abordagem primeiro informativa, você pode ter uma atuação educativa. E você pode, inclusive, sugerir para esse empreendedor fazer uma palestra no empreendimento dele, para ele, para os colaboradores todos, relativamente à proteção de dados pessoais, para contribuir para essa conscientização. E com isso, você vai não só solidificando os seus conhecimentos, como vai também abrindo, né, portas e caminhos para aumentar o seu campo de trabalho, né? Então, neste caso, ele me disse que normalmente não é o clube que faz essas postagens, são os professores. E queria saber se isso comprometia o clube. A resposta aqui não é do campo do direito do trabalho, não é do campo do direito do consumidor. A resposta aqui é dentro da proteção de dados pessoais. O que acontece? A LGPD determina que para fazer a utilização, para fazer o tratamento de dados pessoais, é preciso ter uma base legal e uma finalidade legítima, específica e informada ao titular daqueles dados. Tirar fotografia das pessoas é fazer um tratamento de dados pessoais daquelas pessoas. Nesse caso, a imagem, a coleta da imagem daquelas pessoas é feita através da fotografia. A publicação daquelas imagens nas redes sociais é um outro tratamento dos mesmos dados. É preciso haver uma base legal, tanto para a coleta quanto para a publicação. E é preciso que haja uma finalidade específica e legítima informada para aquele titular, tanto para a coleta quanto para a publicação. E é preciso que todo esse tratamento se faça de acordo com o regramento da LGPD. O que acontece é que uma das bases legais, as bases legais são as autorizações, as hipóteses em que a lei autoriza a realização do tratamento de dados pessoais. Uma das bases legais é o consentimento. E nesse caso é a base adequada a ser utilizada. Mas convenhamos que ela é sim
burocrática. Nesse caso, me parece ser a base adequada. Convenhamos que não pode ser a base legal, por exemplo, da execução de contrato. Por quê? Porque um dos princípios que tem que ser observado é o da necessidade. Para a execução do contrato de oferecer aula de dança, não é preciso fotografar as aulas e muito menos publicá-las. Isso aí é um interesse do controlador, do fornecedor das aulas, que é quem está aí pretendendo fazer a utilização desses dados. Então, você vai pensar, não pode ser a base legal do legítimo interesse? Não, por quê? Porque esse tratamento de dados não passa no teste do legítimo interesse. A terceira etapa do teste é a etapa da legítima expectativa do titular. Quem contrata aula de dança num clube não tem a expectativa de repente, ver a sua imagem, seja em forma de fotografia, seja em vídeo, exposta nas redes sociais para o público em geral. Muitas pessoas, inclusive, nem gostam disso. Isso não é intrínseco à atividade de fornecer aula de dança. Então, isso não passa no teste do legítimo interesse. A melhor base é mesmo o consentimento. E o consentimento na LGPD é um consentimento qualificado. Ele precisa ser específico, expresso, livre, informado. Então, é preciso desenvolver um mecanismo que possa informar as pessoas de que há essa pretensão de coleta dos seus dados, de fotografia ou de filmagem, para postagem nas redes sociais. Para que finalidade? A finalidade de promoção da atividade de aulas do clube, né, de publicidade dessas aulas. E é preciso, então, formatar um documento, né, porque o consentimento ele não precisa ser escrito, mas ele tem que ser expresso. Inclusive, ele me perguntou, mas se as pessoas se reunirem ao final da aula, no início da aula, se elas se reunirem para fotografar, isso não é um consentimento tácito? O consentimento, se ele tem que ser expresso, ele não pode ser tácito. A lei não admite, não existe consentimento tácito para uso de dados pessoais. O consentimento, se ele tem que ser expresso, ele exige uma atividade, uma ação positiva do titular dos dados, no sentido de consentir com aquele uso dos seus dados para aquela finalidade, naquelas condições. Então, o silêncio ou a inação não representa, não tem o efeito jurídico de consentir. Então, mas a reunião do grupo pode sim ser interpretada como um consentimento expresso. A pessoa vai voluntariamente, se reúne às outras, faz uma pose e é tirada a fotografia. Agora, tirar a fotografia não tem não tem como sequência lógica a publicação dessa fotografia nas redes sociais. Isso também precisa ficar claro. Então, o consentimento para a fotografia não é o consentimento para a publicação. Agora, como tanto tirar a fotografia como a publicação, eles se destinam à mesma finalidade, ao se obter o consentimento, pode-se obter um consentimento para esses dois tratamentos de dados pessoais, porque todos dois têm a mesma finalidade. Então, o consentimento ele não é por tratamento, ele é por finalidade. Então, você às vezes vai coletar vários dados ou às vezes vai praticar várias operações de tratamento de dados com a mesma finalidade, dirigindo para um mesmo ponto, para um mesmo propósito. Então, você pode coletar um único consentimento para todos esses tratamentos de dados, porque o consentimento ele é para a coleta daqueles dados que serão tratados daquela forma, naquelas operações, todas elas se dirigindo para uma mesma finalidade, que é a publicação, a divulgação das aulas de dança que o clube oferece. Então, é preciso formatar, desenvolver um mecanismo e de informação eficaz de como serão utilizados esses dados, para que então as pessoas que deem a sua autorização, o seu consentimento, que elas o façam
de forma verdadeiramente informada, conscientes do que vai ser feito com aqueles dados. É preciso também, dentre as informações a serem fornecidas para a coleta do consentimento, exige-se a informação do prazo, do tempo em que aquele dado vai ser utilizado. Então, o ciclo de dados ele precisa estar definido, né? O ciclo de vida do dado. Então, na coleta do consentimento, uma das informações a serem prestadas vai ser essa. De quanto tempo aquela publicação vai ficar disponível ali nas redes sociais e o que vai ser feito com ela depois. Ela vai ser eliminada, ela vai ser armazenada, e aí é preciso coletar o consentimento do titular dos dados para todas essas fases. Percebam que coletar o consentimento para colher o dado, fotografar e publicar o dado, isso, todos os dois têm a mesma finalidade. Todos os dois tratamentos, coletar o dado, fotografar e publicar, é fazer a publicidade do clube. Agora, e depois do tempo, esgotado o tempo pelo qual essa imagem vai ficar lá disponível, o que vai ser feito com aquele dado? Ele vai ser armazenado? Esse tratamento de armazenamento, ele não está na mesma linha de desenvolvimento da coleta e da publicidade, que fez com que você coletasse um consentimento só para os dois tratamentos. Então, é preciso um consentimento específico para o ato, né, o tratamento de dados representado pelo armazenamento daquela informação. E armazenamento por quanto tempo? Né? Então, o melhor, o mais adequado é que, se não houver uma necessidade, inclusive para armazenar, como é uma outra forma de tratamento, precisa ter indicação também de uma necessidade. Né? Pode haver uma necessidade legítima? Pode, depende de cada empreendimento. Por isso que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela é personalizada, ela é modulável, não existe uma forma, né, um modelo, né, de adequação que possa ser aplicado a todos os empreendimentos. Cada um, ainda que sejam empreendimentos da mesma natureza, que prestam o mesmo tipo de atividade, cada modelo de negócio tem as suas especificidades, suas particularidades, as estratégias do seu dirigente, do seu corpo diretivo, né, e o tratamento de dados, as medidas para adequar o tratamento daqueles dados à LGPD, elas vão ser desenvolvidas e criadas, né, de acordo com essas estratégias do negócio. Então, por isso que isso já é próprio do regime, ele já é desenhado para que seja assim, e por isso a lei não traz as condutas específicas, né? O consentimento tem que ser coletado assim. Não, você pode criar a forma mais adequada ao negócio, né, para coletar o consentimento. Então, a adequação ela é modulável, né? Ela é escalonável. É um mecanismo do regime chamado abordagem baseada no risco. Então, percebam, é preciso informar o titular dos dados adequadamente de como vai se dar o tratamento daqueles dados, quais dados vão ser coletados, e é preciso colher o consentimento dele para aquelas finalidades de uso, e é preciso ser capaz de demonstrar que coletou o consentimento de forma válida. E isso é ônus do controlador, é ônus do agente de tratamento de dados, é uma decorrência do princípio da accountability, da responsabilização e prestação de contas. Você não só tem que implementar medidas eficazes, como tem que demonstrar, ser capaz de demonstrar a implementação e a aptidão de eficácia delas, que já é uma exigência do princípio do Privacy by Design. Então, isso é o ônus do controlador. Quem é o controlador? É o clube que oferece as aulas. É no interesse do clube que essas imagens são ou vão ser divulgadas, ou há uma pretensão de divulgação. O controlador é aquele a propósito de quem o tratamento de dados acontece. E quando é o professor que publica nas suas redes sociais as imagens? Aí, nós temos as seguintes situações. Se o professor é contratado sob regime trabalhista da CLT,
ele é um longa-manos, ele é um preposto do clube. Então, tudo que ele faz obriga o clube, ele faz em nome do clube. E ao publicar na internet, embora ele se autopromova, ele faz também uma promoção do clube, seu empregador. Compromete o clube. Agora, se ele é um contratado autônomo, ele é um operador. Ele realiza tratamento de dados sob a orientação do controlador. E ele responde na medida em que realiza o tratamento de dados dentro dessas orientações. Se ele extrapola o âmbito das orientações do controlador, ele responde como se o controlador fosse. Ele é equiparado ao controlador para efeito de responsabilidade. No entanto, para se eximir de responsabilidade, o clube deve ser capaz de demonstrar que houve essa exorbitância. Por quê? Como nós falamos lá no início, é ônus do controlador garantir que aqueles que se relacionam com ele, que estabelecem com ele uma relação de parceria de negócio, né, que contratam com ele e realizam tratamento de dados pessoais que são originalmente entregues por ele, controlador, que esse parceiro de negócio, é ônus do controlador demonstrar que esse parceiro de negócio, que ele está adequado à LGPD, que ele realiza tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD. E por isso é importante a revisão contratual e a inserção de cláusulas de responsabilidade relativamente ao tratamento de dados pessoais em todos os contratos com os diversos parceiros de negócio, né? Se o clube não fizer isso, ele responde, ele é corresponsável junto com esse professor pelo tratamento de dados de modo inadequado, porque esse professor realizou tratamento de dados pessoais por livre e espontânea vontade, né, de forma independente e autônoma, mas de dados coletados lá junto ao controlador, coletados lá no clube, dados que eram originalmente do clube e que foram então acessados pelo professor através do clube, né? Então, é como se fosse o compartilhamento do dado. Não é o do dado específico, que a fotografia foi já tirada pelo próprio professor, mas o clube permitiu isso ao não se resguardar contratualmente, ao menos, de que o professor não tinha a liberdade de fazer isso. Então, no momento que isso não existe, o clube é corresponsável pelo que o professor faz com relação aos dados pessoais dos seus alunos, que são alunos do clube. Então, percebam que se um cliente te faz uma pergunta dessa e você não sabe responder, isso depõe contra o seu trabalho, ainda que você seja reconhecidamente um expert na área em que você já é especialista. Percebam que isso influi diretamente, isso está dentro da sua prestação, esse conhecimento, ele vem dentro da sua prestação de serviço, ainda que você seja especializado numa outra determinada área, né? Então, se você assessora uma pessoa, você tem que ter esse conhecimento. E é um conhecimento de verdade, não é conhecimento de folhetim, não é conhecimento de uma mera leitura da legislação, não te fornece, não te capacita o suficiente para prestar uma assessoria adequada para ninguém, nem para agente de tratamento de dados pessoais, nem para titular de dados pessoais. É preciso estudar, aprofundar, conhecer verdadeiramente não só os conceitos e institutos, mas como funciona o regime de tratamento de dados pessoais. É preciso conhecer a inteligência da lei. Então, voltando lá no início, quando eu coloco aquelas reflexões de como você vai estar daqui a 5, 10 anos, fazendo o que você faz hoje. Você tem a oportunidade de abrir uma área nova, mas você tem, se você já é especialista, já está estabelecido,
você tem a necessidade de fazer o aprimoramento da área que você já domina. Senão você vai ser paulatinamente excluído do mercado, que vai ser tomado por alguém que também é especialista na mesma área que você, mas que, para além disso, agrega um conhecimento adequado do regime jurídico da proteção de dados pessoais. Não é possível mais não conhecer de proteção de dados pessoais. O mundo já mudou. Isso é decorrência de uma nova mentalidade no que diz respeito ao tratamento de dados. Isso é uma imposição do atual modo de vida em sociedade. Isso é uma imposição do avanço tecnológico e das possibilidades de captação, armazenamento e processamento de dados num volume e numa velocidade inimagináveis que podem causar dano para nós, enquanto titulares de dados, danos sérios. Então, todo mundo está se movimentando no sentido de regular a atividade de tratamento de dados pessoais. Isso começou aqui na Europa, né, na União Europeia, lá no início da década de 70. Então, isso já vem sendo debatido, aprimorado, refletido em profundidade e experimentado aqui no espaço europeu há cerca de 50 anos. E foi aqui que surgiu esse modelo de proteção de dados pessoais, de regime jurídico de proteção de dados pessoais, que está sendo aí difundido pelo mundo e adotado também no Brasil. Parte daqui a produção desse conhecimento. Então, não é possível entender, ainda que haja uma necessidade de adaptação do regime à realidade de cada local, de cada localidade, de cada país, não é possível entender o regime para fazer essa adaptação sem vir aqui, sem estudar a origem, estudar na fonte, né? Que é aqui onde eu felizmente estou fazendo o meu doutorado. Mas é daqui que parte. E quando chega, então, nos diversos países, ao temperamento de acordo com a cultura local. Agora, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, ela busca aqui os subsídios para interpretar e aplicar a LGPD, porque a própria LGPD é uma inspiração, é decorrência do regime europeu, né, do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. No Brasil se diz GDPR em alusão à forma inglesa da sigla do Regulamento Geral de Proteção de Dados aqui da União Europeia. Então não é muito, tá? Não é exagero dizer que a resposta para a pergunta como você vai estar daqui a 5 ou 10 anos depende em muito do que você está fazendo hoje, mas do que você está fazendo hoje no tocante a conhecer, saber proteção de dados pessoais, conhecer verdadeiramente a LGPD, porque isso vai estar inserido no centro de grandes questões que prima facie estão inseridas em outros ramos do direito, mas que a questão relativa à proteção de dados pessoais pode modificar a forma de interpretar as normas desse outro ramo do direito. E se você não sabe isso, você coloca o seu cliente refém do outro advogado que sabe. Ou você coloca o seu cliente refém de uma decisão judicial de um magistrado que não sabe. E com isso profere uma decisão injusta, uma decisão inadequada, que prejudica o seu cliente e você nem tem noção disso. Eu te convido então a fazer essa reflexão que eu coloquei inicialmente. Como você quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Vai depender do que você decidir e começar a fazer agora. Uma sugestão: aprenda proteção de dados pessoais. Compreenda verdadeiramente a inteligência da LGPD. Isso vai fazer a diferença no seu trabalho, isso vai abrir mercado, vai abrir portas, isso vai melhorar a sua remuneração, os seus honorários
enquanto advogado. E isso quer dizer que você melhora a sua própria vida. Isso quer dizer uma chance de que daqui a 5 ou 10 anos você possa estar como você deseja, que você possa alcançar os seus objetivos. Então, a introdução desse regime jurídico no Brasil é uma grande oportunidade. A LGPD é a lei de maior impacto social, econômico e mercadológico na sociedade brasileira desde a edição do Código de Defesa do Consumidor em 1990 e abre um leque de oportunidades para o advogado. Então não deixe essa oportunidade passar. É uma decisão que não é de aprender a LGPD, é uma decisão para a sua vida. É uma decisão de definir como vai estar a sua vida daqui a 5 ou 10 anos. É uma decisão de não ser excluído paulatinamente do mercado. Ou é uma decisão de fazer um upgrade na sua carreira. Ou é uma decisão de dar os passos certos para quem está iniciando uma carreira. Porque, seja qual for o lado para o qual você vai precisar saber proteção de dados pessoais. Eu te convido a estar aqui comigo, acompanhar do nosso conteúdo. Nós levamos para o Brasil, a partir da fonte, verdadeiramente o conhecimento jurídico de direito, né, sobre proteção de dados pessoais. Há muitos cursinhos, muitas publicações que prometem ensinar proteção de dados pessoais, mas na verdade eles ensinam outros ramos do direito e quando chega em proteção de dados pessoais é só um capítulozinho passando por cima de forma superficial sobre os conceitos básicos e alguns poucos. Aqui não. Aqui nós tratamos de proteção de dados pessoais e a partir da fonte. Eu te convido a estar comigo aí nessa jornada. Até o próximo vídeo.